Com muita alegria, nós nos encontramos aqui diretamente no estúdio da TV Primer, TV São José, para levarmos, como de costume, mesmo em pleno carnaval, mensagem de vida, otimismo e esperança para todas e todos, telespectadoras e telespectadores, a mensagem de vida, otimismo e esperança para todas e todos neste dia em que muita gente está no folguedos, nas alegrias, nos divertimentos, nos carros alegóricos, e, enfim, nos blocos de carnaval, desfilando, se alegrando. Aliás, Cristo Jesus, de modo algum, proíbe o divertimento. Lemos claramente em Filipenses, capítulo 4, versículo 4, onde a palavra do Filho de Deus, Cristo Jesus, vem ao nosso encontro e diz: alegrai-vos sempre no Senhor, repito, alegrai-vos. E também, neste momento aqui está comigo, veio passar uns dias de férias na praia, um descanso, uma sobrinha neta minha, que aqui se encontra no estúdio da TV Primer, Diana Mayra Keller, que é estudante de biologia em Maringá, na faculdade. Atualmente ela também está fazendo a pesquisa sobre os peixes do Pantanal Mato Grossense. Ela faz uma faculdade muito bacana, que sempre dá muito campo para pesquisa, que é a biologia. O pai dela é piloto, ela também é campeã em natação. Já esteve 4 vezes em Florianópolis, já de Maringá, esteve em Porto Alegre, esteve em João Pessoa, e muitas regiões, muitas competições. E parabéns, então, para ela, uma estudiosa maravilhosa, minha sobrinha neta, Diana Mayra Keller. Saúde para ela e para todos os estudantes que agora têm uns dias de folga, sem dúvida nenhuma, no carnaval, mas eu, como fui professor há 37 anos, sempre valorizei e continuo valorizando os estudos. Então, neste momento também, quando tantos se encontram em divertimentos, há também muitas pessoas que se encontram em retiro espiritual, ou mesmo nas casas de sítio, casa de campo, nas pousadas, ou mesmo beira-mar, descansando, mas não esquecem de também ler a palavra de Deus, ou ler bons livros, ou mesmo se colocar mais em sintonia, em contato com aquele que nos criou, aquele que nos conserva em nossa vida. Há poucos dias fez 17 anos que eu me encontro fazendo esta reflexão, levando esta mensagem a tantos telespectadoras e telespectadores. São 17 anos. E eu agradeço especialmente ao proprietário da TV Primer, a TV, que é o Dr. Betim, bem como também agradeço ao meu amigo Pedro Abreu, da Carioca Calçados, que me patrocina para que eu possa levar a todas e todos os telespectadores, sempre nas terças e quintas-feiras, das 14h30 às 15 horas, esta mensagem. Bem como também agradeço a todos os funcionários aqui da TV Primer, que sempre se colocam à disposição, funcionários responsáveis. Então, nesse sentido, nós agora, acabando o carnaval, nós entramos plenamente na quaresma. E o que é a quaresma? São 40 dias que antecedem a Páscoa. A quaresma vai desde quarta-feira de cinzas até o domingo de Ramos. E ali
logo após Domingo de Ramos, iniciamos a Semana Santa, especialmente o tríduo da Semana Santa, que é a quinta, sexta e feira santa e sábado santo, para culminar com a ressurreição de Cristo Jesus. Cristo Jesus, pela sua ressurreição, comprovou para todas as pessoas e por todos os séculos que realmente Ele é o Filho de Deus. Ele veio ao nosso encontro, assumindo a nossa natureza humana, tornando-se em tudo igual a nós, menos no pecado, e especialmente fazendo novamente esta união, este liame, que estava interrompido desde o pecado de orgulho de nossos primeiros pais, quando eles, pelo orgulho, desobedeceram a ordem que Deus lhes havia dado. Podiam usufruir de todos os bens no paraíso, menos de um. Alguns falam que é fruto, a maçã. A Bíblia não fala nada de maçã. Outros alunos meus, às vezes, perguntavam para Pedro, será que não é o problema do sexo, pecado sexual? De modo algum, pois está bem claro na primeira página da Bíblia Sagrada, Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28, onde nós lemos: Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus os criou, homem e mulher, e falou claramente: crescei e multiplicai-vos e aperfeiçoai o universo. Ora, para que haja multiplicação da humanidade, o que é? É necessário, ao menos antes de começar essas complicações todas de fertilização in vitro, mais isso, mais aquilo, era exatamente a união sexual. Então não tem nada, mas foi um pecado de desobediência. Deus quis comprovar e provar se eles realmente eram obedientes a Deus. E como desobedeceram, então foram expulsos do paraíso. E fizeram um pecado de dimensão infinita, atingindo a Trindade Santa. Então era necessário que viesse o Filho de Deus, Cristo Jesus, e desse a sua própria vida, derramando o seu sangue no alto da cruz, trazendo então a redenção para nós. E pela morte de Cristo Jesus, novamente então, nossa humanidade se uniu à divindade, e a divindade se uniu exatamente também à humanidade. E desde então, também todos nós nascemos, devido ao pecado de desobediência dos nossos primeiros pais, nascemos com o pecado de origem, ou seja, o pecado original, pelo qual todos nós, para recebermos a graça santificante, então é necessário passarmos pelo batismo. É o que acontece com todos aqueles que querem realmente receber o batismo para se tornarem filhos adotivos de Deus. E até o próprio Cristo Jesus, que não precisaria ser batizado. No entanto, ele quis passar pelo batismo do seu primo, São João Batista, no Rio Jordão. Nós somos batizados para nos tornarmos filhos de Deus, para recebermos a graça santificante, para adentrarmos na igreja. E ora, Cristo Jesus é o verdadeiro Filho de Deus, é a graça por excelência. Ele é o fundador da Igreja Católica. Consequentemente, ele não precisaria ser batizado, mas quis exatamente passar pelo batismo para nos dar a todos e a cada um de nós o exemplo.
Então, como estamos falando, nós na quarta-feira, então, iniciamos a quaresma, esse tempo de propício, maravilhoso, um tempo de mais silêncio, de mais interiorização, de mais oração, de mais leitura da palavra de Deus, tempo esse em que nós procuramos também fazer um pouco mais de penitência. Aliás, a Igreja Católica nos pede a todos os católicos que puderem fazer o jejum. Para o jejum são convidadas todas as pessoas de 18 até 60 anos. Por que fazer o jejum? Muitos alunos meus me perguntavam. Para que você, por exemplo, pudesse também entrar em sintonia com tantas pessoas que quase são obrigadas a fazer jejum diariamente, não tendo o alimento necessário. Você sabe muito bem, prezados telespectadores, que são milhares de crianças e de pessoas que no Brasil e no mundo morrem de fome. E por isso também, a quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa é a abstinência de carne. Para a abstinência de carne, são convidadas todas as pessoas a partir de 14 anos até o final da vida. Por quê? Perguntam pessoas, por que abstinência de carne? Veja só quantas pessoas que não têm dinheiro suficiente para semanalmente ou mensalmente comprar meio quilo ou 1 quilo de carne. Ainda mais agora, com esta elevação no preço da carne. Então, a abstinência de carne visa exatamente para que a gente se coloque em sintonia com tantas pessoas pobres que não têm o alimento propício, um alimento necessário. E o jejum, como nós vimos também, então, para a gente também, o próprio Cristo Jesus, nesse domingo, primeiro domingo da quaresma, nós ouviremos Cristo Jesus que está no deserto e foi tentado pelo demônio. Passou 40 dias e 40 noites em jejum, e é então que o demônio vem e tenta Cristo Jesus, o Filho de Deus. E por que Cristo Jesus se deixou também passar pelas tentações? Mas ele sempre reagiu completamente nas 3 tentações para dizer a cada um de nós que nós, seres humanos, também podemos ser e somos tentados pelo espírito do mal, o demônio, que não quer a nossa felicidade, que não quer que nós vivamos na amizade e na graça de Deus. Ele quer exatamente nos afastar daquele que nos criou, daquele que nos conserva em nossa vida, Deus, nosso Pai e Criador. Então o demônio nos tenta, mas Deus nos deu a graça, aliás, está bem claro na palavra de Deus, nunca sereis tentados acima de vossas forças. Dependerá muito de cada um de nós, de rezarmos, de lutarmos, de nos esforçarmos, de não deixarmos que o demônio nos subjuga, nos oprima, nos escravize, nos levando para o pecado. Então, Cristo Jesus permitiu que ele fosse tentado, mas jamais cedeu à tentação do demônio. Assim também cada um de nós, prezadas e prezados telespectadores, devemos sempre reagir. E Deus nos deu o discernimento. Todos nós sabemos o que é o bem e o que é o mal. Então, nós devemos reagir sempre quando vemos que algo é para o mal.
Então, nesse tempo da Quaresma, um tempo maravilhoso, onde cada um de nós é convidado a se lembrar que é pessoa. Aquilo que já falei, mais de uma vez aqui, e o que é que faz que nós sejamos pessoa? É a junção, a união, matéria e espírito, corpo e alma. A matéria, exatamente, toda a materialidade nossa e a espiritualidade. Então devemos procurar não somente cultivar a matéria, o corpo. Aliás, há um culto exagerado hoje em dia, pela malhação, pela plástica, enfim, quanta despesa, e a pessoa querendo sempre cuidar somente do corpo, esquecem de cultivar o espírito, cultivar a alma. E o que acontece então com o nosso espírito? Ele fica oprimido, fica trancado, por assim dizer, lá dentro, fica escravizado. E ninguém quer ficar escravizado. Tanto é que quando nós sabemos que uma criança, uma pessoa está sendo escrava, somos convidados a denunciar aos órgãos competentes. Ora, também isso acontece com o nosso espírito. Ele não quer ficar escravizado. E por isso a gente vê tanta tristeza hoje em dia, tanta gente angustiada, tanta gente com ansiedade. Por quê? Porque deixa o espírito sem ser cultivado. E cuido demais. Deus também quer que nós cuidemos do nosso corpo. E, aliás, nesse sentido, no carnaval, por exemplo, nos dias do carnaval, quanta gente, por exemplo, judia do próprio corpo, e noitadas e mais noitadas, o cansaço, tem gente que dá um infarto fulminante, porque o coração não aguenta, dias pulando e se divertindo e tal. Então, exatamente, nós devemos também cuidar do nosso corpo, mas todos os excessos, nos dias de carnaval ou mesmo em outros dias, trazem males para o nosso organismo. Há pessoas, por exemplo, que comem demais, não faz bem para o organismo. Outras pessoas comem de menos, por exemplo, fazem um regime completo ali e tal, também não é o certo. Devemos ter, aliás, o adágio latino diz muito bem, in medio stat virtus. No meio é que está a virtude. Um carro, por exemplo, que vai em muita alta velocidade, está em perigo. Mas também um carro que anda pela BR numa velocidade 30, 40 ou 50 por hora, também está prejudicando o trânsito e com perigo com outro carro que pode dar uma lambada na traseira desse carro. Então devemos sempre ter o equilíbrio. Uma pessoa, por exemplo, no carnaval, quantas pessoas se sentem gente no carnaval quando estão muito embriagadas? Ali berro, ali canto, ali é capaz de brigar, é capaz de fazer as bandalheiras que amanhã depois se arrependem. Então, saber não levar ao excesso, ser moderado, seja no trânsito, seja no diálogo, seja na bebida. E quanta gente, por exemplo, quanta gravidez indesejada também no carnaval. Quantas irresponsabilidades, e muitas vezes por causa da bebida, por causa das drogas, depois vem o arrependimento. Mas como eu tenho dito mais de uma vez, depois do leite derramado, não adianta chorar. Aconteceu, pronto, está ali uma gravidez. Ou quantas pessoas que, infelizmente, também no carnaval ou em outras ocasiões, também abuso do próprio corpo pela luxúria, pelo sexo, tal. E as consequências, e pior, muitas pessoas contagiadas com HIV, com a AIDS,
E ali transmite, basta um relacionamento sexual, fale com os médicos para você se comprovar se não acredita. E basta um contato sexual para que a pessoa esteja contagiada com HIV. Eu já falei aqui uma vez ou mais, o câncer, o câncer, ninguém de nós corre atrás do câncer. Mas o HIV, a AIDS, não é o Padre Pedro que está falando isso. É exatamente a medicina. 89, 91% das pessoas que se contagiam com HIV, com AIDS, escolhem, procuram, vão atrás e buscam essa terrível doença. Quantas pessoas que eu tenho visitado nos hospitais, ou mesmo nos lares, ou apartamentos, e às vezes jovens até, bem jovens, pois é, Padre Pedro, ali vem a lamúria, vem o choro, vem a queixa, pois é, Padre Pedro, eu estou com essa doença, que não existe remédio e tal, a situação, a família está triste por causa da minha situação e tal. Bem, mas você procurou. Deus deu o 6º mandamento, não pecar contra a castidade. Então, se você procura conservar-se na castidade, e pior de tudo, homens casados que entram em contato sexual com outras pessoas já contagiadas e depois transmitem para a própria esposa. É uma verdadeira injustiça. Mas procuremos nessa quaresma, então, prezadas e prezados telespectadores, olhar um pouco mais também para o nosso espírito, para a nossa alma. E a nossa alma quer ver-se liberta, quer estar em sintonia com Deus, de onde proveio. Enquanto aliás, Cristo diz, enquanto temos tempo, procuremos praticar boas ações e boas obras na nossa vida. Então dependerá muito de cada um de nós, prezadas e prezados telespectadores, cada um de nós lutar para sempre valorizarmos a nossa vida. É esta a vontade de Deus a nosso respeito. E os santos que celebramos hoje, São Vítor, São Cesário de Nanziano, Helena e ainda Adeltrudes e Ananias e os companheiros mártires. Então procuremos cada um de nós, agora durante a quaresma, fazer um pouco mais de penitência também. Não corrermos atrás de penitência, não. O que Deus quer é que nós aceitemos o que vem ao nosso encontro. Se você, por exemplo, é estudante, que cumpra com o seu dever, que se levante, se você é um menino de 10 anos ou um adolescente, quando o pai e a mãe chamam, por exemplo, de manhã para ir para a aula, que realmente você procure aceitar esse momento e se arrumar, ir para a aula, que faça os seus deveres e tal. Primeiramente fazer os deveres, depois os divertimentos. Isso que é importante na vida de estudante. Sem dúvida nenhuma, isso será para o seu próprio bem. E também no tempo da quaresma, se nós sempre fazemos caridade, especialmente nesse tempo da quaresma, Cristo Jesus, que sofreu por nosso amor, carregando a cruz, e no alto da cruz dando a própria vida, Ele nos pede que façamos caridade. Agora, quando se fala de caridade, não é apenas dar um dinheirinho ali na rua. Aliás, tem placas em diversos municípios, quem dá dinheiro na rua não está colaborando para a promoção da pessoa, para a dignidade da pessoa,
porque ele vai, de modo geral, colocar nas drogas ou, enfim, na bebedeira. Então você deve, a caridade é colaborar com a pessoa cega que está ali na ponta de uma calçada, quem sabe esperando uma alma benigna, uma pessoa benigna que o ajude. Caridade é eu procurar ser obediente aos meus pais. Caridade é eu também atender bem um turista que pede-me a informação. Caridade, enfim, é quem sabe visitar um parente idoso ou enfermo, ou colaborar com uma pessoa que está ali enferma um mês e a família já está cansada de dar a presença ali com essa pessoa enferma. E se pronto ficar, olha, hoje à noite eu posso fazer companhia com aquele meu parente, ou mesmo com uma pessoa vizinha, ou uma pessoa estranha. Então você vê quantas aberturas que temos de fazer a caridade. Caridade é eu sempre atender bem os meus semelhantes. Aquilo que Cristo Jesus nos diz a todos, fazer o bem sem olhar a quem, e ainda mais, fazer e tratar o seu semelhante assim como você gostaria de também ser tratado. Com esses sentimentos, vamos fazer uma pequena oração a Jesus Cristo. Ó Jesus Cristo, vós sois adorado no céu e na terra, em todo tempo e em toda hora. Sois a paciência, a compaixão e a própria misericórdia. Amais os justos, tendes piedade dos pecadores e, especialmente, chamais todos os seres humanos para a salvação. E lhe prometeis os bens futuros, a eternidade. Acolhei as nossas orações deste dia, deste momento, e conformai nossa vida à vossa vontade. Santificai nossas almas e nossos corpos, purificai nossos pensamentos, tornai-os virtuosos sob a proteção e sobre a tristeza. Protegei-nos e abençoai-nos, para que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento de vossa glória. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Mesmo nessa época do Carnaval, não esqueça o seu compromisso em cada findar de semana, agradecendo a Trindade Santa e Nossa Senhora os dias da semana e pedindo novas bênçãos e novas graças. E muito cuidado no trânsito. Muito cuidado para não haver tristezas ou problemas maiores. E agora a bênção da água, a bênção especialmente para todas as pessoas de saúde e também que o Espírito Santo ilumine a todas as pessoas nesse dia do trânsito. A proteção e a bênção da Trindade Santa e de Nossa Senhora da Saúde esteja com todos e cada um de nós e abençoe também esta água em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Tome agora com muita fé esta água e você verá quanto bem lhe fará na sua vida.